E essas bases sociais é que dão sustentação às tradições conservadoras e reacionárias no Brasil. O que se quer é levantar, e isso é essencial, o papel do elemento civil. O que acontece é que muita gente não quer reconhecer que a ditadura tem bases sociais, que a democracia brasileira estava consolidada. Hoje ninguém mais pode sustentar isso em sã consciência. Que ditadura é essa em que você não tem preso político, em que você não tem, você tem liberdade de organização partidária, você tem liberdade de organização sindical, se formam inclusive centrais sindicais ilegais, que não tem nenhum tipo de repressão, você tem a campanha das diretas já, que ditadura é essa? Dessa categoria, em nenhum momento há um debate acirrado, que a meu ver é um debate contra moinhos de vento, há um debate acirradíssimo de ditadura militar, ditadura civil-militar. O que importa, o Marcelo Ridente, numa palestra de encerramento de um encontro que houve acadêmico sobre a ditadura, que se realizou recentemente agora na PUC, ele dizia com muita propriedade, olha, o que os partidários da ditadura civil-militar, dessa categoria, querem, não é desmerecer o papel dos militares, não é ocultar o papel dos militares. Em nenhum escrito desses trabalhos, ele citou vários, aparece alguma pessoa dizendo que os militares tiveram um papel subordinado. O que se quer é levantar, e isso é essencial, o papel do elemento civil. O que acontece é que muita gente não quer reconhecer que a ditadura tem bases sociais, e essas bases sociais é que dão sustentação às tradições conservadoras e reacionárias no Brasil. A partir de 2013, esse elemento conservador e reacionário apareceu com uma força inusitada. Parecia que ele tinha desaparecido no processo da construção democrática. Como você via políticos como Dilma Rousseff e Lula e outros dizendo que a democracia brasileira estava consolidada. Hoje ninguém mais pode sustentar isso em sã consciência. Hoje está muito claro, Bolsonaro tem 17% de indicadores de voto. E inclusive, há coisas muito impressionantes, pesquisas que mostram gente dizendo que se o Lula não for candidato, vai votar em Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, há pesquisas que flagraram que muita gente votou no Freixo e no Bolsonaro para deputado federal. Quer dizer, mostra bem essa carga que não foi enfrentada na Constituição Democrática Brasileira, porque em nenhum momento a Constituição Democrática Brasileira, já como tinha feito em relação ao Estado Novo, a partir de 45, em nenhum momento se travou uma discussão séria sobre a ditadura, sobre suas bases, sobre seus fundamentos históricos e sociais. Então é isso que a gente reivindica, menos ficar uma discussão conceitual e mais definir orientações de pesquisa. E, para a minha felicidade, uma série de pesquisas foram feitas sobre a cultura. Tem a tese lá do Diogo sobre a Academia Brasileira de Letras, a tese sobre as alas religiosas na sua relação contraditória com a ditadura, a tese sobre a Arena, que foi feita da Lúcia Grimberg. Finalmente, os trabalhos, aquela trilogia organizada pela Denise Hollenberg e pela Samantha, de excepcional qualidade, mostrando como, não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo, ditaduras conseguem constituir bases sociais históricas. E são expressões dessas bases, assim, no fascismo, ditaduras de direita e de esquerda. Eu me lembro que eu tinha duas orientandas lá na UF que diziam: mas o Fidel Castro não é ditador porque ele tem o apoio da maioria da sociedade. Eu dizia: mas vem cá, isso é muito comum, você ter ditadores que têm a maioria da sociedade ao seu lado. É muito comum, o Hitler tinha a maioria da sociedade, o Stalin tinha a maioria nos anos 30, o Mussolini era um homem extremamente popular na Itália. E o Getúlio Vargas, que era um ditador aqui no Brasil, outro dia, para mim, é um grande escândalo, eu vi uma música popular, um cantor fez uma música, Heróis da Liberdade. Entre eles estava o Getúlio.
Mas o Getúlio Vargas, o herói da liberdade, um homem responsável pela tortura como política de Estado, no Estado Novo, né? Ele aparece como herói da liberdade. Eu estava acostumado já a ver o Getúlio como um homem querido pelos trabalhadores, porque ele se associou também aos direitos sociais. Mas vê-lo como um herói da liberdade me pareceu demais para o meu estômago. Né? Agora, isso tem a ver com o quê? Com a pouca análise, né, das nossas ditaduras, né? Das nossas ditaduras. Né? Então, você tem aí posteriormente a 79, a anistia, né? Você tem essa questão de um desejo, né, de olhar para frente, né, de não ficar olhando no retrovisor, né, de não esmiuçar as causas e as consequências da ditadura, as bases da ditadura, e de sorte que isso, e é muito interessante observar que isso, apesar de ser uma bandeira das forças mais conservadoras no Brasil, ocultar a participação do elemento civil na ditadura, passa a ser também uma bandeira de acadêmicos radicais, de esquerda, né, que não querem olhar, não é, essa realidade, não querem olhar essas evidências, não querem investigar essas evidências. E como consequência disso tudo é que eu propus, no último livro que escrevi, sobre a história da ditadura, não é, um período de transição, não é, que, enfim, rompendo com esse marco de 85, para acabar com a ditadura, eu sustento que a ditadura termina com o fim dos atos institucionais e, a partir daí, a partir de 79, inicia-se uma transição em que você ainda não tem a democracia, mas já não tem a ditadura. É um período de transição que se estende até 1988, que aí você tem uma nova Constituição, apesar do legado pesado da ditadura na Constituição. Eu tenho uma visão muito crítica daquela frase famosa do Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã. A Constituição realmente tem avanços substanciais do ponto de vista dos direitos sociais e políticos, mas há ali, incrustada nela, aquilo que eu chamo os cacos da ditadura. Você tem ali a hegemonia inquestionável do capital financeiro, você tem a hegemonia inquestionável do agronegócio, você tem o reconhecimento do direito dos militares intervirem na vida política brasileira para garantir a lei e a ordem, a chamada GLO, a qual recorreu constantemente a Dilma Rousseff e agora recentemente o Temer. A garantia da lei e da ordem é constitucional, dá ao presidente da Câmara, do Senado ou da República o direito de chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Isso está na nossa Constituição. Porém, independentemente desses ranços importantes, autoritários, que marcam a nossa Constituição, pode-se dizer que a partir dali você tem a instalação de uma democracia no Brasil. Então, na minha periodização, e nenhuma periodização é gratuita, é neutra, na minha periodização, embora reconhecendo que o Figueiredo, foi eleito ainda sob a ditadura, e foi eleito porque havia uma ditadura, se não houvesse ele provavelmente não seria eleito, mas ele já não governa no quadro de um estado de exceção. O que havia na época, e era criticado, e foi criticado até a Constituição, era o chamado entulho autoritário. Ou seja, havia uma colcha de retalhos, elementos da Constituição de 67, elementos da Constituição de 46, você tinha elementos do pacote de abril, das várias emendas constitucionais baixadas pelos militares, como em 69, então era um entulho autoritário, mas era um Estado de Direito. Você não tinha nenhum preso. Que ditadura é essa em que você não tem preso político, em que você não tem. Você tem liberdade de organização partidária, você tem liberdade de organização sindical, se formam inclusive centrais sindicais ilegais, que não tem nenhum tipo de repressão, você tem a campanha das diretas já. Que ditadura é essa? Dizer que houve ditadura na época do Figueiredo, depois da anistia e da revogação dos atos institucionais, a meu ver, é uma figura de retórica, não se sustenta em evidências. Então, eu proponho essa transição, que vai de 79
a 1988, onde você tem realmente, a partir de 88, não é, uma democracia, embora imperfeita, mas não há democracias perfeitas no mundo, não é? Então você tem aí um quadro democrático. Não é? Então eu critico, não é, essa periodização de 85. Eu acho que ela contribui para ocultar a participação do elemento civil na construção da ditadura. E volto a dizer mais uma vez, né, concordando com a interpretação que o Ridente deu nessa última fala dele, ele até falou que ele tem um artigo que foi publicado em inglês sobre o assunto. Eu até o incentivei a fazer um artigo em português sobre esse assunto, desmistificando essa luta de titãs que se dá sobre um objeto que não existe na prática. Nunca os partidários da ditadura civil-militar puseram em questão a preeminência das corporações militares na construção da ditadura. O que se sustenta é que isso não esgota o assunto,